não demora que só for terminar, só calhar para orar. Tá?
Só. Amém? Amém? Os irmãos recebem a paz do Senhor Jesus? Amém. Para você que está assistindo, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, tá bom? Só avisar os irmãos, dia 23 desse mês, eu estarei na região de Quatro. Faça depois assim, passei na região de Quatro, dia 23 do 3. E no dia 9, eu estarei fechando uma campanha lá no Jardim São Paulo, Guaianazes. Tá certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, abra suas Bíblias, livro de Jeremias, no capítulo 17. Tudo bom, irmão Neves? Tá bonzinho? Como é que tá a esposa, menina, família? Amém. Louvado seja Deus. Jeremias 17. Essa agenda aqui é 24, né, irmã Rosa? Oi? Essa agenda aqui é 24. Agenda? É. Aqui não tem nenhum... aqui não tem nenhum aviso referente a esse não, é 24, né? Esse encerrou. Nova só é agenda? É. Ainda não tem, né? A região aqui nós vamos fazer ela na semana, acho que é na sexta-feira. Nós vamos ter reunião regional, aí nós vamos estar elaborando a agenda daqui. Aí eu pensei que essa aqui era da matriz, não tem da matriz também não, né? Tá. Essa é 24. Os irmãos em nome de Jesus, não esqueçam, tá bom? A casa de Deus, ela tem que ser cuidada por nós, né? Quem cuida da casa dos pais é os filhos, tá certo? Então, esse ano, nós temos um orçamento bem grande para cumprir, tá certo? Por quê? Porque nós temos que cuidar da matriz, né? Que aquele telhado ele tem que ser mexido, tem que ser trocado, tá bom? Tem umas telhas quebradas na matriz, tá bom? E umas madeiras que tem que ser trocadas, né? Porque aquilo lá é um desenho alemão, né? E aí tem que se mexer lá, tá certo? E não é barato. Acredito que só lá na matriz fica mais ou menos mais de 100 mil, certo? Nós temos aqui a nossa regional, que é mantida por nós, tá certo? Em Santo Amaro. Santo Amaro é um cartão de visita. E ali em Santo Amaro, os cupins atacou as vigas, o vigamento que é de madeira, né? Que era escondido pelo forro de PVC, tá certo? E aquele forro foi tirado justamente por causa dos cupins, tá bom? Que é para a segurança dos irmãos. A gente não pode ver acontecer algo e deixar acontecer igual aconteceu. Eu vou dar um exemplo para vocês, tipo lá na Bahia, que um teto desabou. Por quê? Porque começa com infiltração, não é assim, Severo? Começa com infiltração e aí a gente não cuida, vai levando o cimento embora, vai apodrecendo o vigamento e cai na cabeça das pessoas. Então, quando a pessoa vê algum sinal de anormalidade, tá certo? Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Então foi decidido, tá bom, em reunião, tirar aquele forro de PVC e ver o que estava acontecendo. Então, acabou tirando e vendo que as vigas estavam todas comidas por cupins. Tá
certo? Os irmãos observou que a igreja tem 2 telhados, né? Então, quando chove, tá? Quando chove, é grande a quantidade de água que vaza na parede. E aquelas calhas, ela não suporta a água que desce. Então deu para os irmãos perceber que o chão da igreja, a parede escorre e o chão fica molhado. Tanto lá na frente pega o altar, como também lá atrás. Tá certo? O que acontece? Ficou feito o orçamento, foram feitos 3 orçamentos. E só de cara é R$18.000. Tá certo? Eu acho assim um absurdo, né? Mas fazer o quê? Tá certo? Tem que arrumar. Mas R$18 com a mão de obra deles? Com a mão de obra do encontrar esse preço até para o irmão Gilson, não sei, eu até pensei que era a esposa da irmã Luciana. Tá bom? Mas eu fiquei quieto, não me atrevi a perguntar, né? Porque nós somos 12 regionais, né? Aí você pergunta aqui, aí um responde aqui, outro aqui. Então, eu não gosto de destratar e nem de ser destratado, tá certo? Então, eu fiquei quietinho. Mas aí eu estou falando aqui, tá certo? Como eles acompanham o canal, ele vai estar vendo que está gravado lá. Tá certo? Então, a gente na Bíblia diz que tem momento para nós falar, né? Então, se vier perguntar a mim, eu vou dizer, tá certo? Então, eu achei caro, tá certo? E só de cara ficou 18.000. Aí tem que ver os telhados, tirar as telhas que estão podres, que já venceu, né? Que é amianto, né? E foi decidido também que colocaria aquela telha anti-chama, orgânica, né? Que parece aquela telha francesa, né, Sérgio? Eu esqueci o nome que fala. Telha? É tipo telha brasilite, grandona, mas só que é da cor da telha francesa, de barro. Ah, entendi, eu sei qual que é. Essa telha custa caro, porque ela é anti-chama e também ela é anti-ruído, ela tem acústico. Então ela custa caro. Então, por causa das residências lá e cá, foi determinado colocar dessa telha, tá certo? Eu ainda seria mais, pelo valor que tem, de coisa que vai ser caro, eu preferia mais uma laje. Mas tudo que se faz ali em Santo Amaro precisa de ter arquitetura, desenho, planta, de aprovação de prefeitura, dos órgãos fiscalizadores, tá certo? Então, na nossa igreja nós temos arquiteto aqui da Pissirica, nós temos arquiteto também de Itaim Paulista, né? Na região de Itaim Paulista, que era parente da missionária Regina. Tá certo? Então, eu procuraria essas pessoas, tá certo? Então, eu não sei assim qual é a dificuldade para se fazer uma laje, tá certo? Porque para mim bateria uma laje, para deixar uma estrutura pronta para você fazer em cima, porque quando vier irmãos de missão lá de fora, dormiria no quarto em cima, né? Cada um ficaria no seu quarto, tinha uma sala para você cuidar, fazer a secretaria, tudo, né? Então eu seria assim, já que tem que mexer, mexe uma vez em quando. Tem uma live ali, mas muita mão de obra, viu? Vai, pior que tem que ter desenho, né? Tem que ter o desenho e nós temos um arquiteto que está vendo isso, né? O nosso diretor, o irmão Nelson, ele colocou lá que está na mão uma arquitetura, né? Que é ali o filho dela, um engenheiro e o outro, tá bom? Em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Para os irmãos não esquecer, eu sei que o orçamento apertado para todo mundo, tá bom? Mas aqui eu tenho 3, saiu uma rosa que tiver mais lá, tá bom? Vocês não esqueçam, tá bom? De ajudar para nós fechar esse orçamento, pelo menos nem que seja até o final do ano, tá certo? Em nome de Deus. Porque quando é coisa na nossa casa, a gente determina, tira daqui, põe dali, põe ali, a gente consegue fazer. Consegue ou não consegue? Então nós temos que fazer a casa de Deus também, tá certo? Se você fizer um voto, às vezes a pessoa mete o pau na oferta, né? Eu estou falando, está até gravando. A pessoa mete o pau na oferta, tá certo? Mas quem é mantido, quem mantém as igrejas, tá bom?
tanto aqui como a Assembleia, como o CCB, como Deus é Amor, tudo é a igreja, porque quem cuida da casa do Pai é os filhos. Tá certo? Então, não estou dizendo besteira não, tá bom? Cada um tem sua modalidade de tirar sua oferta e pedir sua ajuda. Tá certo? Vou dizer um exemplo da CCB, tá bom? Porque eu conheço algumas doutrinas, né? Senão eu não poderia estar assim falando para vocês. Eu não posso subir aqui e falar besteira. Às vezes a CCB ela não tira a oferta, mas quando você entra, tá certo? Você entra, fica por um povo do ancião lá, sem ninguém ver, tá certo? Então, ninguém é mantido nenhum. Dia nenhum cai do céu para nós manter a casa do Pai, tá certo? A Bíblia diz: se nós fizer tudo na luz, nós vamos andar na luz. Pronto. Então não esqueça de pegar seu envelopinho, tá bom? Para estar ajudando em nome de Jesus, tá bom? E se você for numa matriz, sentir no coração, tá bom? O meu já está aqui. Eu já peguei o mais Tá certo. Esse mês, tá bom? Só para prestar conta para você. Esse mês, lá no monte, lá fechou embaixo. Tá bom? Porque às vezes você dá aqui, ó, e aí você fala assim: eu não dou aqui, eu já dei aqui, então eu não vou dar no monte esse mês. Tá certo? Lá não deu para pagar a manutenção esse mês. Tá certo? Que fica ali em torno para manter o monte lá do jeito que vocês vão lá. Gramado, aquela cerca, as pontes que foram feitas, tá certo? Tudo aquilo lá, para se manter daquele jeito por mês, vai quase 30 mil reais. Que tem a despesa do caseiro, né? Porque o caseiro ele trabalha, ele não vai dar favor não, tá bom? Tem que pagar, ele ganha o salário dele, a esposa também ganha o seu salário, tá bom? Porque ela também trabalha lá no campo, tá certo? Então, quando a gente chega ali numa igreja assim, que a gente entra, a gente fala: puxa, que igreja linda, mas tem que ter um preço, tem um custo, e que não é falado que nem nós estamos falando aqui, tá certo? E da mesma dificuldade que nós temos, todos os ministérios têm. Só não tem aquele que já tem o dinheiro em caixa. Não é assim, irmão? Mas todos vivem de oferta e disso aí. Tá certo? Então, quem pegou aqui, ó, às vezes você pode até fazer um voto com Deus. A Bíblia não diz: trazer o dízimo e a oferta à casa do Senhor e provai se isso vem de mim. Não fala assim, irmão? Então a gente tem que pegar assim e falar assim: ó, tem alguma coisa difícil na minha casa? Vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo, tá bom? Eu queria trocar esse carro. Vou falar para você que eu não gostei do carro, né? Então, eu posso pegar isso aqui, mas eu nunca peço nada para mim. Tá bom? Eu só não digo, na minha boca não tem não. Se falar para mim fazer assim, eu vou fazer igual. Dá 4 horas de viagem daqui para lá igual. Tá certo? 4 para ir e 4 para voltar. Tá certo? Então, com toda a dificuldade que eu tenho, com toda a dificuldade de modalidade reduzida que eu tenho de locomoção, eu nunca vou falar não. Isso não está na minha agenda. Tá certo? Então, se pedir para mim fazer a ceia, que nem mês passado, retrasado, fui apóstolo de Caldo, tá certo? Então, eis que aqui, se falar: dá para você fazer mês que vem na Bahia? Eu vou para a Bahia. Dá para você fazer isso em Pernambuco? Vou em Pernambuco. Não tem problema. Tá certo? Se eu não tiver dinheiro, o ministério vai banca e eu vou onde ele quiser. Porque é assim que nós temos que ser, tá certo? Lá atrás nós estávamos sendo, o ministro Severino estava falando até de uma palavra povo, né? Serve a Deus com alegria e Ele satisfará todo o desejo do seu coração. Então é isso. O segredo é esse. É você fazer com alegria, tá certo? Então você pegou uma oferta, você vai falar assim: ó, Senhor, eu quero trocar minha casa, eu não estou contente naquele lugar. Senhor, o dinheiro que entra na minha casa desaparece. Tu está dizendo que por causa dessa oferta que eu dou, tu vai repreender esse demônio que não é através de oração que sai. Tem demônio na sua vida, que ele não vai sair através de oração, ele vai sair através do seu dízimo e da sua oferta. Tá certo? Que ele diz assim: que com maldição sois amaldiçoados. O que é? Aí eu vou falar aqui, ó, se eu não quiser dar, então eu vou ficar quietinho. Eu não dou, mas também eu vou ficar quieto. Tá certo? Agora, se eu pegar aqui e falar assim: eu vou pegar porque senão vão falar comigo, eu vou pegar. Entendeu? Aí tem gente que pega esse envelopinho e leva para sua casa como na gaveta. Pronto. Não estou falando heresia não, tá certo?
O inimigo ele vai sentar em cima desse envelope, ele não vai deixar você dar. Por quê? Porque ele não quer sair da sua casa. Ele não quer sair. Alguém quer ser expulso de sua própria casa? Não quer, entendeu? Então a Bíblia está dizendo que, a Bíblia está dizendo assim, que por causa disso o Senhor vai repreender o quê? O devorador. Está certo? O devorador ele come o dinheiro da pessoa. Entra o dinheiro, eu recebo, vamos dizer, tem pessoas que recebem 2, 3 salários, mas entra na sua casa e o dinheiro desaparece, você não sabe coisa. Aí você gasta em remédio, gasta isso, gasta aquilo. Quando você pensa que está folgado, estoura alguma coisa, você pensa que vai sair barato, aí você começa a mexer, vai todo o dinheiro que você fica devendo. Está certo? Então, em nome de Deus, com maldição sois amaldiçoado. Então, se você não der, não pega. Se você não vai pegar para levar na sua casa e deixar na gaveta, não faça isso. Tá certo? Não faça isso, porque o inimigo ele não quer que nós paguemos. E quando chega o dia de você pôr aqui, no monte é mantido por R$20. Aqui você vai pôr quando você quiser, não é isso? Você vai pôr quando você sentir. Se você sentir de pôr 10, põe 10. Entendeu? Se você sentir, o importante para nós é que nós vamos parcelar. E quando chegar no mês, o rapaz lá não quer saber, ele fez o serviço, ele quer receber, tá certo? Então fica essa dica em nome de Deus, tá certo? Em nome de Jesus. Tudo que você fizer para Deus, faça com alegria, que Ele vai fazer o desejo do seu coração. Livro de Jeremias, no capítulo 17, 7. Está aqui. Eu não sei nem o que está escrito aqui. Tá certo? Então vamos ver aqui. Pronto. Nós vamos ler 3 versículos desse livro, tá bom? Para nós entender a mensagem. Quem achou que amém? Amém. Então bora lá. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Está escrito assim em nome do Senhor: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Amém? Amém. Aqui o texto, ele começa dizendo assim, né? Bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor. Tá certo? Aqui na Bíblia nós não vemos nenhuma forma de Deus, vê? Então bora lá. Quando nós chegamos à casa de Deus, a gente também não vê Deus aqui. Vê? Eu nunca vi, com 35 anos
de ministério e eu nunca vi. Tá bom? Então eu tenho 39 anos de evangelho. Eu tenho 4 em outra denominação, eu não me batizei aqui, tá certo? E tenho 35 aqui, então eu tenho 39 anos. Tá certo? E eu nunca vi Deus. Às vezes as pessoas dizem, viu anjo. Eu também nunca vi anjo. Tá certo? Se for esse bonequinho, quando eu vou viajar, irmão Severo, quando eu vou viajar, que eu vou pegar a estrada, eu costumo jejuar. Que nem agora, dia 23, eu já estou apresentando a Deus a minha ida para Iguá. Porque são rodovias, são perigosas, entendeu? Eu vou pegar a BR-116, né? Então, são conhecidas como rodovia da morte, né? E eu não me importo, se eu for e não voltar, não me importo, porque quando nós não voltar, vamos se ver lá em cima, tá certo? Então eu não tenho medo da morte, tá certo? Então, quando eu apresento a Deus, no dia, 3 dias antes da viagem, eu já começo a apresentar a mecânica do carro. E aí eu pego, eu fecho o olho assim e falo assim, Senhor, coloca anjos, arcanjos e querubins. Aí eu vejo uma nuvem de fumaça vindo em toda a estrada e forma aquela barreira. Forma aquela barreira. Isso eu não costumo dizer nem na gravação aqui e nem na igreja. Eu acho que eu nunca falei isso no ministério. Por quê? Porque no nosso meio tem pessoas que não acreditam em visões. No nosso meio tem pessoas que não acreditam na ação do Espírito de Deus. Tá certo? E eu estou dizendo isso porque eu já vi no banheiro lá da matriz, já vi alguém discutindo, debatendo. E o apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus não é para ser debatida. Ou você acredita ou você não acredita. Quando você não acredita na coisa, fica quietinho. Não se entra em julgamento com Deus. Tá certo? Então aí, eu nunca falei isso, mas estou falando aqui para vocês. Então eu vejo essa nuvem de fumaça em toda a estrada e graças a Deus eu vou e venho e nunca me aconteceu nada. Desde o tempo da reverenda Mariquinha que vocês conheceram, tem algumas pessoas aqui, eu acho que todos conheceram. Eu acho que só o Dez e a irmã Inês que não conheceu a reverenda Mariquinha. Mas eu acho que aqui todo mundo conheceu, né? E eu levava essa irmã para todo lugar sem habilitação. Um carro velho, documento atrasado, nome de outras pessoas, e polícia nunca me parou. Eu passava nas blitz. E eu aprendi sempre a estar com o meu uniforme. Tá certo? Quando eu passava, a polícia abaixava o vidro, a polícia via eu com o meu uniforme e dizia assim para mim, passe, passe. E via a reverenda Mariquinha atrás. Tá certo? Se eu tivesse ido para bagunça, com certeza eles me parariam. Eu perdia e estaria em processo com a justiça. Tá certo? Então nunca a polícia me parou para me questionar. Por quê? Porque a partir do momento em que eu saí do mundo, embora eu não veja, eu nunca vi Deus, mas eu passei a acreditar. E foi difícil para mim acreditar na palavra de Deus. Porque é um processo que não é fácil, porque você acredita naquilo que você vê. Agora, quando você vem para o Evangelho, você tem que passar a acreditar naquilo que você não está vendo. Porque é o firmamento da sua fé. Eu não vejo, mas eu tenho que acreditar. Um dia Jesus esteve aqui, ele andou no meio da terra junto conosco, junto com os nossos irmãos no passado, ensinou para os nossos irmãos, deu entendimento e sabedoria aos nossos irmãos. Os nossos irmãos escreveram em pergaminhos. Anos depois, nasceram homens e mulheres mais estudiosos, em que eles colocaram o nome disso aqui de livro, Bíblia,
e que falou: eu vou tirar o pergaminho agora e vou escrever um livro chamado Bíblia, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então hoje, nós não vemos Jesus. Jesus não está andando conosco porque nós não estamos vendo. Mas aqui na palavra dele está dizendo que quando você converte o teu coração a ele, ele vai estar convosco até a consumação do século. E aí nós temos que acreditar na palavra agora. Você tem que passar a ler a palavra, acreditar na palavra. E aqui era uma situação em que Jeremias, ele estava em cativo. Ele era ameaçado, ele era prometido de morte. Jogaram ele na cisterna, mas Deus não deixou acontecer nada com ele. Tiraram da cisterna, levaram para o calabouço, também não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque Jeremias acreditou na palavra onde estava escrito nos pergaminhos. Porque tempo de Jeremias, tempo dos profetas, era pergaminhos. E hoje para nós é denominado esse livro chamado Bíblia. E na Bíblia está dizendo assim: bendito é o homem, a mulher que coloca a sua confiança no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor, por que ele está dizendo? Bendito é aquele que coloca, porque nós vamos ter pessoas no nosso meio que não vai acreditar. Tem pessoas que dizem que o livro é feito pelo homem. Sim. Mas a pessoa tira essa parte, porque o inimigo ele cega a pessoa. Não é assim? A Bíblia diz assim que se você ler a palavra de Deus sem o Espírito de Deus e sem você estar com temor a Deus, você vai ler e não vai entender. Você não entende o que está escrito aqui. Tem pessoas que lêem e distorcem. Por quê? Porque nós temos que andar conhecimento e Espírito de Deus sempre juntos. Quando a nossa vida espiritual ela está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós estamos certos que nós estamos fazendo as coisas corretas, a nossa vida material ela anda também. Porque tudo vai de acordo com a nossa fé. Jesus, quando esteve na terra, não tinha nada, era só escuridão. E pela palavra, ele falou assim: ó, haja terra seca e outra terra seca. Você entendeu o poder da palavra? Aquele tempo, Jesus, ele falava com som, ele tinha som. Hoje, nós lemos a palavra e Jesus precisa do som da sua boca para pronunciar um milagre na vida de alguém. Você vê que nem eu sou mais do que você e nem você é mais do que eu. Você vai subindo degrauzinho, até chegar num ponto em que pode cortar, pode arrancar o dedo do seu filho, pode esquartejar para você negar Jesus, que você não nega, porque você sabe quem você tem crido. Por isso ele está dizendo assim: bem-aventurado é o homem que acredita no Senhor. Não é assim que está escrito? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, tudo que você fizer, você vai fazer baseado em Deus. Eu estou fazendo por causa de Deus. Puxa, eu não podia ir nessa visita, mas eu vou por causa de Deus. Faz um tempo que eu estou pedindo para Deus essa cura da minha perna. Então, eu vou nessa visita, Senhor. E se chegou a minha hora, se já rendeu a minha hora de eu lhe pagar em obras, o que para tu curar essa enfermidade, então, Senhor, eu vou na visita com essa dor, mas quando eu chegar, eu não quero estar com dor. Por quê? Porque a minha esperança está em Deus. Se tivesse lá no médico com Félix, eu tinha operado e saído bom. Está
certo? Mas quando Deus ele não permite, porque Ele é o controle da sua vida. Todos nós aqui é apenas membro. Não foi que a irmã Rosa deu aqui na semana passada? Foi? Somos muitos membros, mas um só corpo. Tá certo? Então, quem controla esse corpo? Deus. Tudo o que acontecer na sua vida é Deus. E quando nós deixamos de fazer algo para Deus, é porque nós estamos deixando de confiar. Aí ele está dizendo assim, ó: bendito o homem que põe a tua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, você quer ser feliz? Basta acreditar em Deus, acredite na palavra. Como que eu vou fazer? O que está escrito no livro de Mateus? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu considerarei a sua casa, o seu coração feito de rocha, terrenos rochosos, que pode vir o vento e não vai cair, pode soprar o vento e não vai abalar em nome de Jesus. Que vento é esse? Eu posso ficar doente, eu posso parar um vento aqui, mas não abalou minha fé. Por quê? Porque nós temos que colocar essa palavra no nosso coração. Quando você constrói a sua fé, começa a acreditar de coração, ele está dizendo: você vai ser feliz. Porque a sua fé, a sua esperança está em Deus. O que mais que ele diz? Aleluia. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Pronto. Jesus ele disse no livro de João que ele é a água da vida. Ele não fala lá no livro de João, no capítulo 5, com a mulher samaritana? Ele não diz: mulher, me dá essa água. A mulher fala: por que tu pede água a uma mulher samaritana, sendo que os judeus não falam com samaritano? Aí ele fala o quê? Ah, mulher, se tu soubesse de quem é que está te pedindo água. Essa água sua, quem toma dela, volta a ter sede. Mas se tu tomar da água, da minha água, que é a palavra do Senhor, essa água nunca mais tu terá sede. Aí ela fala para Jesus: me dá dessa água, Senhor. Vai lá, chama teu marido lá e que eu vou dar água. Nessa hora, me dá dessa água aí, para que eu nunca mais venha buscar água nesse poço. Sim. Foi? Foi. Mas ela estava fazendo confusão com aquela água que ela estava tirando com uma palavra de Deus. Sim. Não estava, ainda não tinha entrado na cabeça dela. Sim. Não tinha. Aí Jesus fala assim: eu vou dar essa água para você. Vai lá, chama seu marido lá. Aí ela abre para a boca para Jesus e fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Ela era demasiada. Ela era demasiada. Aí Jesus fala: vai lá chamar teu marido. Ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Aí ele fala assim: disseste bem. Isso tu falaste em verdade. Porque tu tiveste 5, ela já morou com 5 homens. E o que tinha que ela morava também não era o marido dela. Porque diante de Deus, se não houver um casamento oficializado, entendeu? Eu estou defraudando o meu corpo. E você pode ver que aqui na lei também é assim. Tá certo? Na lei dos homens também é assim. Está cheio de gente que vive numa vida conjugal estável? Sim ou não? Diante de Deus, você está apenas defraudando o seu corpo, você está judiando o seu corpo. Porque diante de Deus você não é reconhecido como sua esposa, não é reconhecido como seu esposo. Aí ela fala assim: isso que disseste, estou vendo que eu estou falando com o profeta, né? Aí Jesus falou: sim. Aí ela foi e obedeceu. Tá certo? Nós fazemos
pelo querer de Deus, pela água da vida, ele está dizendo, a sua confiança tanto no Senhor, ele será como a árvore plantada junto às águas. Junto às águas. Para quem é nortista, pode-se falar açude. Tá certo? Se fala açude. Você vai lá, você faz a horta aqui, ela morre. Faz aqui, morre. Mas se tu fizer uma horta perto do açude, perto de uma represa, perto de um córrego, a Bíblia está dizendo assim, que você será como árvore plantada perto da represa, perto de açude, de pó, como você queira. Assim é a igreja que confia em Deus. Assim como o irmão, a irmã, passa a acreditar na palavra de Deus. Ele está dizendo que você será como árvore plantada na beira do rio. Você não vai temer o calor. Está vendo esse calor que está aqui escaldante, de 34 graus? Você não vai ter medo de nada chegar na sua casa. Por quê? Porque você serve a um Deus vivo. Você serve um Deus que Ele está dizendo, a minha palavra é a água da vida, a minha palavra é a água que vai te alimentar, não vai deixar você ter sede. É só isso? Não. Cada vez que viemos à casa de Deus, ela está dizendo assim, ó, você não vai ver, não é assim? Você não vai ver, mas essa raiz, ela vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Não é assim? Não é assim? Essas plantas aqui, irmão Félix se rega elas. Tá certo? Mas nós já percebemos que aqui tem uma nascente, tem ou não tem? Tem um muro aqui que está vazando água direto, sim ou não? Sim. Né? Essa água aqui é a raiz dessas plantas, porque ela sai ali e vai para algum lugar. A raiz dessas plantas aqui, ela não vai sentir falta quando o irmão Félix deixar de regar. Por quê? Porque a raiz dela está buscando lá no fundo. Lá. O dia que meu velho não me der água, nós temos que procurar a nossa própria fonte. As plantas. E Jesus está dizendo assim, que cada vez que nós viemos à igreja, ao culto, Ele está dizendo assim, você está achando que a sua caminhada é em vão? Você está achando que aquilo que você deixou de fazer foi em vão, você andar no sol quente? Eu estou estendendo a tua raiz até o açude, até o ribeiro chamado céu. Pronto. Você está recebendo água nascente, água nascida do reino do céu. Quando nós viemos à casa de Deus, nós não vamos temer o problema, nós não vamos temer o calor, nós não vamos ter medo, em nome de Jesus, de ameaças, seja de midianita, seja de quem for. Por quê? Porque nós estamos com a promessa de Deus. E aquele que nós acredita, eles não vê, mas eu e você vê. Irmão, eu estou na igreja e nunca vi. Pronto, você não vê, mas você pode sentir ele no seu coração. Quando você começa a orar, você começa a sentir. Quando você começa a ler a palavra de Deus, algo lá dentro do seu coração está mudando. Você está passando a acreditar. É só você continuar dentro que você vai chegar a sua raiz ao reino dos céus em nome do Senhor. Você sabe o que quer dizer isso? Olha o que quer dizer. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o rebanho, e não receia, ele não tem medo quando vem o calor. Por quê? Porque as suas folhas vão estar sempre verdinhas. Ou seja, o irmão que se dedica a Deus e que faz a obra de Deus, porque não é só vir, é vir, ler e praticar, é um processo.
A nossa salvação é um processo. Eu tenho que pregar aqui para você, eu não estou pregando para você, sim ou não? Lá na minha casa vocês não veem, mas eu tenho que viver o que eu prego aqui. Tá certo? Eu não faço manutenção na máquina de dono. E nesse serviço, quem trabalha por conta, irmão Severo, se não trabalha por conta, ele sabe. Tem pessoas, irmão Félix, eu não sei, mas ele já deve ter trabalhado por conta, irmão Félix. A pessoa não promete pagar, irmão Severo. Não, pode fazer. Não é assim? Pode fazer. Aí você pega, faz o serviço, você tem 100. O meu serviço é baratinho. Tá certo? Eu tenho 100. Aí eu passo para vocês assim, o orçamento, você fala assim, pode fazer, irmão Carlos. Pronto. Eu tinha 100, não tinha, irmão? Aí eu vou lá, eu gasto 70 para comprar a sua peça. Por quê? Porque eu vou cobrar 70, eu vou gastar 70 no seu e vou lhe cobrar 100, 120. Enquanto o povo lá do mundo lhe cobra 250, 300. Aí eu pego e lhe dou para você o orçamento que você manda fazer. Aí quando eu chego em você, aí você pega e chega lá, eu gastei o que eu tinha, eu investi o que eu tinha, para aumentar. Aí o que acontece? Aí eu falo, irmão Félix, está aqui Aí pronto, o irmão Félix fala, poxa, irmão, aconteceu uma coisa assim. Você está entendendo? Aí pronto, a minha situação ficou pior do que estava, porque eu tinha 100, agora eu não tenho nada. Eu posso brigar com o irmão Félix? Eu sou cristão. Eu posso fazer escândalo? Não. Por quê? Porque a minha esperança está no Senhor. Deus, ele não está falando que ele prova. Ele está dizendo que ele prova. Às vezes ele quer provar para ver se eu vou viver o que eu estou pregando para vocês aqui. Por quê? O que eu passo para vocês aqui, eu estou recebendo de Deus aqui. E quando eu persevero em nome do Senhor, é o que Deus usou o ministro Severino para dizer lá atrás. Servir o Senhor com alegria, sem preocupação, com alegria. Então, o meu trabalho também que eu estou prestando aqui é um trabalho para Deus, eu não posso esquecer da minha identidade. Deus não é poderoso? Se não fosse a vontade de Deus, você vai entender agora. Se não fosse a vontade de Deus, quando o irmão Félix falasse para mim assim, pode fazer, aí Deus ia falar para mim assim, não faça não, você não faz, você vê. É assim, mano? E para quem não tem dom de revelação, o seu coração fecha. Seu coração fecha, Deus fecha o coração, porque Ele sabe que você não entende a palavra, Ele sabe que você é uma pessoa boa. Então, você vai pegar e vai fechar o coração. E a sua vontade é tanta, você tem medo de pecar contra Deus, que na sua mente vai ficar assim, meu Deus, será que eu fiz certo? Meu pai vai embora preocupado, irmão Félix. Por quê? Porque o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Está certo? Então, aquele que serve o Senhor, confia no Senhor, não se preocupa. Você saiu da sua casa, a sua raiz, essa raiz que ele está dizendo aqui, é a raiz do conhecimento a Deus, raiz da aproximação com Deus. Certo? Você, sem perceber, você vai se aproximando. Agora, o que nós não podemos é ser uma planta encroada. Tá certo? Eu falei certo? Que a planta encroada, ela dá fruto, irmão? Ela encroou. Tá certo? É tudo bagunçado. Pois é. Tá certo? Sim? É assim ou não é, irmãos? Vocês já plantaram alguma coisa na sua casa? Vamos dizer assim, todo mundo aqui já plantou um pezinho de limão, uma semente de limão, de laranja, e nasceu e ficou aquele anãozinho assim, engrossando, mas não dá nada. Sim ou não? Sim. Às vezes você planta um pé de abacate, ou a pé de abacate cresce,
mas ele dá folha e galho para todo lado, mas não dá fruto. Sim ou não? Por quê? Porque ele está certo? Esse fruto, essa árvore para Deus não presta. É o que eu estou dizendo para vocês. Essa árvore para Deus não presta. Então, naquele grande dia, Jesus está dizendo assim, que toda árvore que não dá fruto, que não presta, fale o resto para mim, por favor, será cortada e lançada ao fogo, porque só vai servir para queimar, certo? Você entendeu? E eu e você, nós não podemos. Nós não podemos. Tá certo? Nós não podemos ficar nisso. Nós temos que melhorar muito para Deus. Às vezes eu faço um apelo aqui, às vezes eu falo coisas que vocês não querem ouvir, mas não tem problema. Eu sou obrigado a falar, vocês não são obrigados a obedecer. Agora lá em cima não vai ter como nós pedir perdão, porque hoje nós temos Jesus como advogado. O Espírito Santo de Deus está te orientando, falando contigo, Ele coloca no seu coração. Às vezes a pessoa vem falar mal de irmão para você, às vezes você não quer aceitar, e você acaba sendo induzido a aceitar. Então passe em nome de Deus a dar ouvido ao seu coração, porque fica fácil. Se for em relação à obra de Deus, benfeitoria, uma caridade, isso é de Deus, porque o diabo não vai mandar eu ajudar ninguém. O diabo não vai mandar eu fugir de discussão, porque a discussão pertence a ele. O diabo, ele não vai falar para mim, você não vai falar palavrão não, que Deus não gosta. Jamais você vai ouvir isso da boca do inimigo. Por quê? Porque o inimigo, a contenda, a desavença vem do diabo. E nós não estamos para servir o diabo. Nós não somos membros de Cristo. E o membro tem que obedecer o que o cérebro está dizendo, porque o cérebro é a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, olha o que ele está dizendo, nós somos filhos. Pode vir o calor, pode vir um problema, sabe o que é esse calor? Pode vir um problema que for na sua casa, na sua saúde, que você não vai ter, viu? Porque aquele que não murmura, aquele que aprende a dar graças ao Senhor, ele vai pegar, Deus está dizendo assim, ó, eu estou provando a minha serva e ela está em nome de Jesus me glorificando. Eu estou provando o meu servo e ele está glorificando. Você viu lá embaixo meu servo, Jó, Satanás? Você viu lá, homem fiel, íntimo e temente a minha palavra? O que o diabo falou? Também, você encheu ele de riqueza, você dá tudo para ele, deixa eu tirar tudo dele. E Deus permite. Então tem coisas que entram na sua vida, na saúde, na família, no emprego, na vida financeira, na vida sentimental, que é permissão de Deus, é para ver como que você vai agir, porque o que Deus tem para lhe entregar, o que você vai passar aqui, é o que você vai ensinar lá na frente. No reino do céu não tem curso de soldado, não se faz curso de RH, irmão Félix, para você saber como sair de luta, como resolver um problema. Deus ensina os seus soldados, é na prática, é na batalha que você vai aprender, e Deus ele vai dar a solução para você. Por isso que ele está dizendo assim, ó, cujas raízes vão até o ribeiro. No dia da sua angústia, no dia que eu tiver, eu não falei de estar lá na cama, eu falei para você ver lá atrás, né? Eu vou cair na cama, ninguém vai me visitar, mas eu também não vou afastar de Deus. Por quê? Porque as minhas raízes, ela vai procurando a fonte de água viva. Tá certo? Eu estou lá em cima da cama, mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou ouvindo, eu estou recebendo da parte de Deus. Eu posso falar outro segredo para vocês, em nome de Jesus, para nós encerrar? Eu tinha uma tristeza de eu não ir no monte, tá certo? Porque todos os dons que eu tinha na palavra,
de louvor, de discernimento, de sonhos, de visões, discernimento, expulsar demônio. Todos esses dons eu andei no monte andando a pé dentro do caminhãozinho do irmão Francisco. E nós já fazíamos um voto com Deus quando saía de casa: Senhor, eu não vou pegar carona nem para ir nem para voltar. Eu vou e venho a pé, tá certo? Que dá 13 quilômetros para ir e 13 para voltar. Dá 26. E quando nós íamos pelo Cipó, nós andávamos 18 quilômetros para ir e 18 para voltar. Porque quando estava perigoso aqui na linha do trem, nós íamos pelo Cipó. 18 quilômetros. Andando. Sol, chuva. Sol, chuva. Já cheguei, estava no Monte Monférias, no último dia da campanha, não Severino, de você pegar o mato 4 horas da manhã e quebrar ele, porque ele estava duro como gelo. Aquelas águas que estavam lá assim, ó, teve um dia de eu pegar aquela bica lá, a água congelou ali, do jeito que ela desceu do bico, ela ficou assim. De doer o pé. Quem lembra do Abraão? Aí o Abraão falava assim para mim assim: ô irmão Carlos, você só vai subir com os irmãos e eu vou fazer um macarrão para nós comer, para nós voltar para casa, para nós aguentar a caminhada. E aí o irmão fazia uma macarronada para nós subíamos para o monte, nós orávamos, quando dava 4h30 da manhã, nós comíamos o macarrão e vinha embora de novo. Então eu sentia falta disso. Depois que eu fui para a mulher, eu senti falta disso. Aí você sabe que, se eu falasse, se tivesse aparecido o irmão do meu ministério, eu dizia assim: ó, o irmão está querendo que eu vou para a igreja, ele está querendo que eu vou para o monte com ele. Mas e quando o irmão não conhece você? Explica para mim. Tem uma explicação? Eu estava no ponto de ônibus. Não, eu peguei meu carro, eu fui no mercado. E aí eu fui a pé, deixei o carro lá. Aí o irmão passou e falou assim: ei, você é crente? Aí eu peguei carteira e fui até ignorante. Eu falei: ô varão, crente até Satanás é. Satanás é mais crente que eu e você junto. Eu procuro servir a Deus da minha forma, do meu conhecimento que Deus me dá. Aí ele falou assim: então vem cá. Aí ele começou a falar assim: irmão não me conhece. Aí eu gostaria, se tiver algum de vocês que não acreditam, eu gostaria que você me explicasse. O irmão me chamou e falou assim: irmão, o Senhor está me dizendo, diga ao meu servo que quando ele podia fazer, ele fazia para mim, e que é para ele aquietar o seu coração, porque agora quem faz para ele sou eu. E eu fiquei demorando a entender. Aí o irmão falou assim: irmão, você não tem um desejo de buscar Deus? Aí eu me toquei que era no monte. Pronto. Deus ele falou: agora você não pode ir mais no monte, agora eu faço para você. Tá certo? Então acredite fielmente na palavra de Deus. Tá certo? No nome de Deus. Aí está dizendo assim, ó, cujas folhas são sempre verdes, e no ano da sequidão não se perturba, porque não deixa de dar fruto. Ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Ou seja, no dia que Deus provar você, as bênçãos que Deus prometeu para você, porque vai ter dia, irmão Félix, que eu e o senhor não vai poder mais estar aqui. Você acha que Deus não está vendo isso? Eu não estou falando de mulher. Aí eu costumo dizer assim, ó, que tem, se eu for, porque eu sinto que às vezes dá uma pontada aqui, entendeu? E que me tira a força daqui. Aí tem que segurar, senão cara. É isso que o médico falou: você vai andar de muleta, porque o ciático vai fazer assim, e se você cair de bunda, vou falar na minha linguagem, se você cair de bunda é cadeira de roda. Então, vai ter dia que eu não vou estar aqui. Isso é só para mim? Não, é para vocês também. Mas se vocês não tiverem
com a confiança em Deus, vocês vão achar que vocês estão desamparados, que Deus não olhou para vocês, a oração de vocês não serviu para nada, vocês se batizaram em vão, vocês deixaram o ser espírita, o catolicismo em vão, e não é isso. Vocês têm que buscar e viver o que vocês estão buscando, parte, porque lá na frente vocês vão dar aquilo que vocês estão recebendo aqui. Eu falei para vocês que tem hora que eu falo as coisas que vocês não querem ouvir, tá certo? Inclusive eu quero mandar lá para o Campo de Jordão, tá? Essa semana o padre Ricardo, do Campo de Jordão, ele quer reconciliar na nossa igreja. Pelo canal lá ele assistiu e quer reconciliar na nossa igreja. Eu já vou lhe chamar de irmão Ricardo. Eu conversei com o diretor da nossa igreja. Ele vai conversar com o povo da diretoria e ele vai passar para mim, para nós saber o que passar para você. Quando ele passar para mim, por isso que eu não te respondi ainda, eu vou estar falando aqui no canal, em nome de Jesus. Conforme for, eu vou até Campo do Jordão te conhecer e explicar para você detalhadamente. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Tá certo? Então, em nome de Jesus, confia no Senhor. Se alimente da palavra e dê lugar a Deus, porque aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, esses terão uma parte comigo, diz o Senhor Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, eu peço a tua bênção, a tua graça, meu Pai. Que tu estenda, Deus, a tua mão santa e que tu venha abençoar pelo poder da tua palavra. Estou te entregando, meu Pai querido, a palavra. Estou te entregando, meu Pai, tua igreja. Que tua palavra, meu Pai, caia no coração do teu povo. E que teu povo seja abençoado, meu Pai, em nome de Jesus. Que a enfermidade desapareça. Que as dores, meu Pai querido, desapareça. Que as portas fechadas se abram. Que o espírito de nervoso, meu Pai, saia em nome de Jesus. Eu lhe peço como ministro da tua palavra e pela autoridade do teu Espírito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe você que está assistindo em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Uma ótima noite, uma ótima semana e que Deus abençoe vocês e até mais em nome do Senhor. Fica na paz.